Existe um ditado que fala que ciência e Bíblia não se juntam. Ciência e Bíblia não dá certo, não tem nada a ver. Porém, você sabia que a própria ciência confirma coisas que estão na Bíblia? E o mais recente estudo científico comprova uma coisa que está escrita em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, onde que diz que o ser humano foi feito do pó da terra, no caso do barro. E nesse estudo científico comprovou que todos os elementos que possuem no corpo humano são derivados do barro, ou seja, também tem no barro. E isso é simplesmente muito impressionante, gente. É perfeito. E para você ver que o plano de Deus é perfeito, os cientistas, mesmo sendo ateus, inconscientemente admitiram que a Bíblia está certa. Cientificamente, gente. Isso é cientificamente comprovado. Por isso agora eu quero que você me responda. Como um homem que viveu há mais de 1000 anos, chamado Moisés, conseguiu acertar tudo isso simplesmente à toa? Simplesmente ele foi lá e escreveu, não sabia se era verdade ou não, e simplesmente conseguiu acertar. Como um homem, sozinho, por obra do acaso, conseguiria comprovar uma coisa que só iria ser comprovada cientificamente há mais de 1000 anos depois de sua existência? Impossível. E é sinceramente muita ignorância de uma pessoa achar que o universo foi feito por obra do acaso. E bom, a maioria dos ateus usam o mesmo argumento, falando que a Bíblia não tem explicação. Porém, há coisas na própria ciência que também não tem explicação, como a criação do universo. Eles não sabem o que criou o universo, o que ocasionou no universo. Eles não têm comprovação de nada disso. Eles não sabem de nada que veio antes do universo. Por quê? Porque eles não existiam. Nem eu, nem você que tá vendo esse vídeo, e nem nenhum ser vivo existente hoje. E eles preferem simplesmente confiar na lógica que muitas vezes já se mostrou falha, do que em um Deus que tantas vezes já se mostrou existir. Tantas vezes ele já deu sinais. Tantos sinais, e ainda assim há muitos, milhares que continuam nessa ignorância. Outro exemplo disso é a morte. A ciência não comprova que existe alguma coisa depois que uma pessoa morre. A ciência simplesmente não sabe o que acontece com uma pessoa depois que ela morre. Simplesmente morreu, acabou. A ciência não consegue explicar o que vem depois da morte, mas a Bíblia consegue. E gente, não é só nos livros que Moisés fez que tem essas comprovações, é na Bíblia inteira. Isaías, por exemplo, há várias profecias, como a profecia de Ciro o Grande, que eu não vou falar aqui, eu iria falar no próximo vídeo. Mas, o cara simplesmente previu que um imperador iria nascer. Como isso é possível? E muitos ateus podem usar o argumento de que a Bíblia foi alterada, adulterada durante o tempo. Porém, os manuscritos do Mar Morto são uma grande prova de que não. A Bíblia não foi adulterada durante o tempo. Ela realmente foi feita por pessoas há mais de 1000 anos atrás, antes de qualquer um nascer. E isso é uma grande prova, gente, que desde o princípio, em Gênesis, até o fim, em Apocalipse, a Bíblia dá revelações. Ela fala tudo o que aconteceu e que vai acontecer. E como você não vai acreditar num livro desse, gente? É muita burrice não acreditar num livro desses. É muita burrice misturada com ignorância acreditar que o universo, o mundo, a biodiversidade que nós conhecemos e até nós mesmos foi feito por acaso. E, gente, é muito triste acreditar que, mesmo com todas essas provas e muito mais, as pessoas ainda continuam sendo ignorantes e preferem acreditar que a Bíblia é só um continho de fadas qualquer. E se você que é ateu, mesmo depois de ter ouvido tudo que eu falei, e mesmo depois de pesquisar mais a fundo, ver que isso que eu falei é realmente verdade, e mesmo assim não acreditar, desculpa, mas eu não posso fazer nada por você.